Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Estou com a mesma camisa, você deve estar percebendo que eu estou fazendo uma gravação no mesmo dia. E se você pensou isso, acertou. Estou aproveitando esse momento, a camisa e a inspiração, ou a inspiração e a camisa, que é bacaninha, eu gosto. Não usa muito tempo. E resolvi colocar hoje para gravar. Então eu quero voltar ao texto de Joel e você me perdoe se eu estou sendo demorado nessa análise. Mas quando nós partimos para o estudo, para a meditação, para a observação, a gente tem que estar atento aos mínimos detalhes. E talvez eu devesse me reportar a você de uma maneira mais objetiva, mas eu acho que não, senão a gente vai perder bastante coisa. Mas o que as pessoas podem pensar? Elas não vão pensar, elas vão receber a palavra, até porque o nosso grupo não é tão extenso assim, não é tão grande, enfim, em relação a tanta gente, ele é minúsculo, mas o importante é que a gente está diante do Senhor, e se isso traz edificação, vamos nesse rumo, porque é isso que certamente Deus quer, que nós sejamos edificados por Sua palavra, consolados, mas exortados também. E falando em exortação, Joel, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a ele, foi dirigida a ele, e o versículo 2 diz: ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, aos netos, e os filhos destes a outra geração, bisnetos. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. O que Deus está falando pelo profeta Joel? Ele está trazendo o povo a uma reflexão de porquê, da razão de o porquê e a razão de, toda aquela tragédia agrícola aconteceu. Lembrando a você que nós estamos olhando para um povo que sobrevive exclusivamente da agricultura, daquilo que plantam para colher, das hortaliças, das verduras e também das árvores que produzem no seu tempo, como a oliveira, a videira, a romeira, como diz lá o Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja fruto na vide, os campos não produzam mantimento. Então nós estamos falando de pessoas que viviam da agricultura e da pecuária, que precisava tirar daquilo que eles cuidavam a sua sobrevivência. Então, o Senhor está falando, faça uma narrativa, reúna a família, para que chegue uma compreensão do que está acontecendo. Faça uma narração da história. Busquem na família se alguém algum dia já ouviu alguma coisa como essa que está acontecendo. Se já ouviram, queiram saber por que aconteceu. Se não ouviram, parem para pensar por que está acontecendo. E se a gente olhar o contexto, quando Deus diz para fazer uma narração aos filhos, aos vossos filhos e aos filhos dos filhos até a outra geração, o que o Senhor está dizendo é que podem ver, porque nunca houve uma coisa como esta que está acontecendo agora, não nessa intensidade. Por que Deus estava despertando eles para isso? Por que Deus estava mexendo com isso? Para que eles pudessem igualmente ver que se a consequência, se o que estava acontecendo nunca havia acontecido nessa intensidade, é porque alguma coisa errada eles haviam feito também numa intensidade muito maior. E o que Deus estava chamando-os era a pensar sobre isso, porque
as coisas acontecem na nossa vida e a gente fica pensando que são casualidades. E o que a palavra está dizendo é que quando passa pelo filtro da vontade divina, do propósito de Deus, nunca será uma casualidade, nunca será uma materialidade sem objetivo, nunca. Porque quando entendemos estar nas mãos de Deus, no governo do Senhor, sempre vai haver uma razão. E ainda aquelas coisas que parecem não ter nenhum sentido ou nenhuma razão espiritual, isso eu não estou dizendo que acontece assim, mas quando parece não ter, sempre vai ter uma razão. E quando nós falamos da questão espiritual, sempre vai ter uma questão espiritual envolvida em tudo. Então, o que Deus os estava convidando a pensar, a raciocinar, era exatamente isso que eu estou tentando lhe dizer. E por que eu vou trazer esse assunto à tona e por que Deus está propiciando esse assunto agora para eu e você estarmos diante dele? Porque pode sim estar acontecendo alguma coisa com alguém agora e esta pessoa está querendo entender a razão e não está compreendendo, e o mesmo Senhor, a mesma palavra, se há uma questão na família, o Senhor está pedindo, olha, reúna a sua família, conversem todos, veja se não há algo escondido, como lá no caso do Acã, que escondeu debaixo da tenda, junto à sua família, o anátema, aquilo que não deveria estar ali, e o contexto nos induz a pensar que a família sabia, mas já há coisas na história que a família não sabia. Então, o Senhor está nos convidando a pensar. Algo está acontecendo no seu trabalho, você é o proprietário, convide seus funcionários, faça uma reunião, falem com eles, ore sobre esses assuntos que estão acontecendo. Alguma coisa pode estar acontecendo, uma atitude de alguém isolada, um conceito no grupo, que precisa ser colocado diante de Deus e precisa de confissão, de arrependimento, de conversão. Alguém está vivendo algum problema na família que não conseguiu dizer, mas existe uma razão para aquilo? O que o Espírito de Deus está nos convidando, nos exortando, nos incitando é a pesquisar, a inquirir, a olhar, a sofrer essa inquirição divina, para que a gente chegue a pontos que a gente precisa pensar e mudar e aprimorar. E por que não dizer que existe em mim, em você, em todos nós, por melhor que alguém se ocupe em buscar a Deus, sempre há coisa a aprimorar, porque Filipenses 1,6 diz que aquele que nós começou a boa obra irá aperfeiçoá-la, completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quem sabe isso seja a sua história. Quem sabe seja isso que precisa acontecer com você agora. Que o Espírito de Deus traga a revelação. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.